Pessoal, e aí, vamos dar início no nosso projeto? Ontem nós tivemos nosso primeiro encontro falando sobre a estrutura da prova, né, os erros que mais caem, como estudar. E hoje nós vamos estudar, vou colocar na tela para vocês, o exame 40 edição do exame de ordem unificado, tá? Nós vamos conversar hoje sobre a matéria de ética, nós vamos resolver as 8 questões de ética, porque, lembra que eu falei para vocês, é a matéria que mais cai questões, ela cai 8 questões. E eu quero fazer um vídeo curto com vocês, falando sobre essas questões aí, tá bom? Então, sem muita enrolação, deixa eu só ajustar aqui para vocês, mas sem muita enrolação, nós vamos direto ao assunto hoje, para a gente não estender tanto o nosso vídeo, muito tempo do nosso vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Determinada sociedade de advogados deseja se associar a advogados que não integram para a prestação de serviços e participação nos resultados. Segundo a legislação aplicável, a formalização desse vínculo jurídico assinale a opção que indica corretamente a conclusão dos advogados, né, dos administradores da sociedade de advogados. O que acontece? A associação de advogados quer chamar o advogado 1, o advogado 2 e o advogado 3 para fazer parte desse vínculo, tá? Então a historinha, o enunciado, é muito importante que você sempre consiga extrair do enunciado da historinha, identificar, resumir ela para você conseguir aplicar nas respostas, tá? Vamos lá. O que ele quer? Ele quer a associação se associar com os advogados para algumas coisas, tá? O que a opção A traz pra gente? O contrato de associação não pode ser pactuado em caráter geral. Ó, importante. Então ela está dizendo que ele não pode ser caráter geral, devendo restringir-se às causas dos trabalhos específicos, sob pena de se configurar os requisitos legais empregatícios. Ela está falando aqui, ó, que corre o risco de criar vínculo de emprego. E aí eu pergunto para vocês, dentro da história que nós acabamos de ler, dá para se dizer em criação de vínculo de emprego? Dá para se falar em vínculo de emprego? E aí você vai observar que não, porque o vínculo de emprego ele traz, eu vou falar bem rapidinho porque isso aqui é matéria de direito do trabalho, mas traz para você pelo menos 5 requisitos. Quais são? Onerosidade, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e o quinto que eu não me recordo agora. Mas o texto não traz isso pra gente. O texto traz pra gente falando sobre um trabalho por entrega, né? Um trabalho que é aqui, ó, a prestação de serviço. Então, você está falando de prestação de serviço, diminui-se a ideia de vínculo de emprego. Então, a letra A, ela já está totalmente errada, falando em vínculo de emprego e também dizendo aqui, ó, que não pode ser pactuado em geral, pode sim, tá bom? A letra B, o contrato de associação deverá ser registrado. O contrato de associação deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial estiver sede a sociedade de advogados. A letra B, deixa eu colocar aqui. O que acontece em relação à letra B? Eu queria que você muito se salientasse sobre isso que eu vou falar agora. Tudo que se rege o trabalho é feito na OAB. Por exemplo, você vai abrir um CNPJ na OAB, você vai fazer um contrato de associação de advogados na OAB, você vai registrar seu escritório de direito na OAB, não é como das empresas que é uma junta comercial. De cara, a letra B já está correta, tá? E aí nós vamos ver aqui o erro da letra C e a letra D só para desencargo de consciência. Letra C, o contrato de associação poderá substituir a totalidade. Olha só o que ele está falando. Sempre quando trouxer esse negócio de sempre, ou dizer totalidade, ou dizer nunca, jamais, você já acende o sinal de alerta, tá? Então, totalidade dos riscos da sociedade de advogados, mas não exclusivamente advogados só associados. E eu quero te dizer o seguinte, o Código de Ética traz pra gente um termo chamado solidariedade, tá? Então, não existe exclusivamente e não existe totalidade. É solidário, tá? A responsabilidade é solidária. Então, letra C também é errada. Vamos para a D. A D diz o seguinte: o advogado não pode simultaneamente celebrar contrato de associação com mais de uma sociedade de advogados com sede filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Aqui
Tá errado aqui, olha. Uma palavrinha, pra você entender como é que a FGV trabalha. Uma palavrinha tornou toda a questão errada. O advogado não pode, ele pode. Então, vamos ler a resposta sem ou não. O advogado pode, simultaneamente, celebrar contrato de associação com mais de uma sociedade de advogados, com sede ou filial, na mesma área territorial do respectivo conselho. Então, seria a letra D se não tivesse o não. E aí já fica uma dica para você. O advogado ele pode se associar desde que ele respeite a ética, o sigilo, né, a confidencialidade, todas essas coisas aí, tá? Vamos lá para 2. Deixa eu só ver aqui o negócio. A gente precisa gastar no máximo 5 minutos em cada questão para a gente não ultrapassar o nosso tempo, tá? Número 2. Sebastião, advogado, celebrou o contrato de mandato. Quando eu falar em mandato, pessoal, eu queria que vocês trocassem isso aqui para procuração. Procuração, que aí fica mais fácil você entender. Procuração que dá os poderes para o advogado trabalhar, peticionar, postular, tudo mais, tá? Com o AMIR, para representá-lo extrajudicialmente, tendo realizado diligências em prol da resolução do embólio. Desde a celebração do mandato, passaram-se 20 anos. Olha que importância isso aqui, mais de 20 anos. As atividades para as quais a AMIR contratou Sebastião para sua própria natureza se protraíram no tempo, sendo ainda necessárias a AMIR. Ou seja, contratou ele para fazer uma demanda e essa demanda se estendeu por mais de 20 anos, né? E a pergunta é, antes da gente ler essa resposta aqui, eu queria passar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver como é que ficou aí na tela. Ficou de boa? Extinção ou exclusão do contrato. E aí eu vou dizer para vocês, tem 4 formas, tá? O que é isso? Marcelo? A procuração que foi dada, ela se acaba, o mandato que foi feito, o contrato relacionado entre advogado e cliente, como que se acaba? E aí a gente volta lá pra gente ler as nossas opções, tá? Então, o primeiro seria a revogação. Essa procuração, ela se acaba com a revogação. O que é a revogação? É o cliente que decide que não quer mais ser seu cliente. Ele te dá uma procuração e ele não está mais contente com o seu trabalho, acha um advogado que faz mais barato, sei lá, ele decide que não quer trabalhar mais com você, ele vai fazer uma revogação do cliente que faz e ela não tem prazo, tá? Então, vou botar assim, sem prazo. Então, a qualquer momento ele pode fazer isso aí. Marcelo, isso em relação aos honorários, aí tem uma série de consequências em relação aos honorários que a gente discutiria, mas eu não vou colocar aqui para a gente não demandar tanto tempo. Mas a questão que você precisa saber é, o cliente pode revogar esse contrato, essa procuração a qualquer tempo, e você, a partir do momento que ele faz isso, você não tem mais vínculo com a causa, tá? A segunda forma seria a renúncia. E aí a renúncia seria o advogado que faz, tá? E aí ele ainda continua... Meu Deus, que letra foi essa? Ele ainda continua responsável pelo prazo de 10 dias. O que significa? Você tem um cliente, seu cliente te enche o saco, não faz as coisas certas, você não confia, eu vou usar até essa expressão, você não confia no cliente. Você pode, a expressão que se usa muito é demitir o seu cliente. Você pode demitir o seu cliente, dizer que não vai mais advogar para ele. Você vai fazer uma renúncia por escrito. Não precisa colocar os motivos, não precisa motivar essa renúncia. Na verdade, é importante que você não motive essa renúncia. E aí você precisa permanecer no processo pelo prazo de 10 dias, até ele conseguir um outro advogado, e depois disso você não está mais vinculado a isso, tá? Depois disso, nós vamos falar um pouquinho sobre subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? Nós temos dois tipos de subestabelecimento. Tem o com reserva de poder. O que é o com reserva de poder? É o advogado que tem o mandato, a procuração para trabalhar com o cliente, ele chama um outro advogado para fazer parte dessa defesa ou dessa representação.
E aí ele coloca o nome desse outro advogado nos autos do processo. Com reserva de poder significa que eu chamei um outro amigo para ser advogado junto comigo, eu passo para ele uma procuração, um mandado com reserva de poder, mas eu continuo sendo o advogado da causa, continuo sendo o advogado titular da causa. Mas se eu passo para ele sem reserva de poder, aí eu já não faço mais parte da causa. Eu passo tudo para ele e ele assume a causa ou a situação a partir daí no todo. Aqui com reserva de poder, o cliente precisa estar ciente, tá? Aqui, ó. O cliente precisa estar ciente. Com reserva não, perdão. Sem reserva de poder, o cliente precisa estar ciente, tá? Então, se você vai subestabelecer para um outro advogado, o ideal é que você faça a renúncia, subestabeleça para o outro, e o cliente tem que estar ciente de todo esse processo. Agora, se você chama um advogado para te ajudar, você não precisa avisar o cliente. E por último, seria a extinção desse mandato, dessa procuração, ou desse vínculo entre advogado e cliente. E como que dá, Marcelo? Diversas formas, eu não vou escrever ali para a gente não perder tempo, mas seria por morte do cliente ou morte do advogado, seria a extinção do processo, o processo foi arquivado, o processo teve resolução de mérito, o processo foi resolvido, ou prazo. E aí, quando eu falar de prazo aqui, ele tem que estar compactuado, tá? Ou prazo compactuado em contrato, tá? Então, se o prazo ele foi compactuado em contrato, você vai representar aquela pessoa por um prazo de 5 anos, passou os 5 anos, acaba a extinção do mandato, tá bom? Mas isso aqui ele precisa estar compactuado. Dito isso, vamos para as nossas questões e você vai ver que você vai conseguir responder tranquilo. Olha só, letra A. O mandado extinguiu, excluiu ou acabou pelo decurso do tempo, salvo se previsto pelo prazo diverso no respectivo instrumento. Não, ele não acabou no decurso do tempo. Acabei de falar para vocês, ele pode acabar com o tempo, mas ele tem que ser compactuado aqui, ó, em contrato. Se não foi, resposta errada. Letra B. O mandato extinguiu-se, excluiu, acabou pelo decurso do tempo, de novo, decurso do tempo, sendo vedada a previsão de prazo diverso no respectivo. Erradíssimo também aqui, ó, mesmo erro da letra A. O mandato não se extinguiu pelo decurso do tempo. Até aqui está correto, ou seja, dos 20 anos ali do Sebastião e da Mi, tá? Salvo se foi consignado prazo no respectivo instrumento, perfeito. Ou seja, não acabou no tempo, a não ser que eles fizeram um contrato falando de prazo, perfeito, que é o que a gente acabou de comentar aqui embaixo. O mandato não se acabou pelo decurso do tempo. Olha só, até aqui, perfeito. Sendo vedada a estipulação de prazo no respectivo, acabei de falar para vocês, é vedado? Não é vedado. Então, resposta da questão 2, a letra C. Vamos lá para a questão 3. Nós já estamos aí com 13 minutos. Monique, advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, é investigada em inquérito policial por supostos crimes praticados por motivo ligado ao exercício da advocacia. Sempre que tiver isso aqui, você já grifa, porque isso aqui é muito importante, tá? Tendo sido presa em flagrante por crime da mesma espécie em seu escritório, enquanto lhe atendia uma de suas clientes. Considerando o disposto do Estatuto da Advocacia, é correto afirmar que... Então vamos lá. Olha só, a advogada foi presa trabalhando no seu escritório em flagrante. Opções. Letra A. Monique tem direito à presença do representante da OAB para a lavratura do auto de prisão em flagrante, visto que se trata de suposto crime por motivo ligado perfeitinha, viu? Questão 3, perfeitinha na letra A. Exatamente isso aí. Foi preso em flagrante por crime de motivo ligado a exercício da profissão, tem que ter um representante da OAB para a lavratura da prisão em flagrante, sob pena de se tornar o ato nulo, viu? E ilegal e um monte de coisa aí. Mas vamos ver aqui o que diz a letra B ainda. Não há qualquer direito... Olha só o absurdo da letra B. Isso aqui é aquela questão que você lê e você já tira. Não há qualquer direito e prerrogativa conferida pela legislação, no caso em tela, ou seja, no caso da Monique,
devendo o único receber tratamento idêntico, totalmente errado, tá? Totalmente errado. É totalmente contrário ao que a gente acabou de falar aqui na letra A. A presença do representante da OAB no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante será devida ainda que não se trate de motivo ligado ao exercício da advocacia. Errado, tá? Só tem essa prerrogativa, esse direito de ter um representante da OAB se você estiver sendo preso em flagrante por um motivo de crime ligado ao exercício da advocacia. Por exemplo, ela está sendo presa ali, tá bem claro aqui, motivo ligado ao exercício da advocacia. Mas se ela comete um suicídio do marido, um homicídio, né? Ela mata outra pessoa por desavença de vizinhança, por exemplo, ela não vai ter esse direito da representação da OAB. Ela só vai ter isso se for no exercício da advocacia, é uma prerrogativa da profissão, beleza? Letra D. O representante da OAB, para acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante, pode ser substituído por representante da Defensoria Pública, visto que ambos podem figurar defensores. Erradíssimo, tá? Não pode ser outro advogado, não pode ser defensor público, não pode ser promotor, tem que ser o representante da OAB, beleza? Como é que nós estamos no tempo? Estamos tranquilos, né? Questão 4. Pedro, contador com vasta experiência sólida na carreira, decide fazer uma segunda graduação, tornando-se bacharel em Direito. Depois da aprovação do exame de ordem e da inscrição nos quadros dos advogados do Brasil, Pedro pretende continuar prestando serviços contábeis sem prejuízo da concomitante da nova atividade. Então ele quer ser contador mais advogado. Ele quer ser contador mais advogado. Acerca da intenção de Pedro, bem como os limites éticos normativos para a publicidade profissional da sua nova atividade, assinale a alternativa correta. Eu vou demandar um pouquinho de tempo aqui na 4, porque eu preciso tratar algumas coisas com vocês aqui antes da gente até ler ali. Eu já senti o que nós vamos falar lá, sobre incompatibilidade da advocacia. O que é incompatibilidade? Antes da gente começar a falar ali. Incompatibilidade é o seguinte: você é advogado e você quer exercer outra profissão junto, né? Que é o caso dele, advogado e contador. Pode, no caso dele pode. Mas a pergunta é, e quais são as profissões que não pode? E eu vou enumerar aqui, 6 para você aqui rapidinho, por causa do nosso tempo, tá bom? A primeira vai ser, deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui, olha, chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Executivo, Marcelo? Governador, prefeito e presidente. Presidente, governador e prefeito. Né? De cima para baixo, presidente, governador e prefeito. Não pode exercer enquanto eles estiverem no mandato ali legislativo do executivo, né? Sendo prefeito, presidente ou governador, eles não podem exercer a função de advogado, tá? A mesa legislativa. Mesa legislativa do Senado ou da Câmara dos Deputados. Marcelo, todo senador é incompatível? Não. Quem é incompatível? A mesa legislativa, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados. Não pode ser advogado. Outro que eu botei aqui, judiciário. E aí eu já vou falar junto com o próximo, que a gente comenta rapidinho. E o pessoal do tribunal também. Então, pessoal que trabalha no judiciário, fórum, pessoal que trabalha no tribunal, juiz, tribunal, né, o juiz, o assessor. Mas se o estagiário é incompatível? Não, né? O estagiário é o cara que não tem muita influência. Eu estou falando do pessoal que tem influência. Sempre que eu falar aqui a carreira, você lembra lá do pessoal que tem influência. Então, o pessoal do judiciário, o pessoal do tribunal. Quinto lugar, que também aí não pode, pessoal da administração, tá? Pessoal da administração pública. Não pode. É todo mundo, por exemplo, o secretário do órgão de limpeza, ou o secretário a moça que trabalha na secretaria, lá na Secretaria do Meio Ambiente, não pode advogar? Pode advogar. Ela não pode advogar nesse caso
somente contra a fazenda que a remunera. Então, por exemplo, eu sou um funcionário público de Águas Lindas, eu não vou poder advogar contra o município de Águas Lindas, né? Contra a fazenda pública de Águas Lindas, entendeu? Mas, se eu tenho uma atividade, a minha atividade, eu sou um funcionário público que tem uma atividade de influência, poder de decisão, eu também não posso advogar de maneira nenhuma. E por fim, pessoal da segurança pública. Eu vou botar assim, mas eu preciso que você entenda aqui o seguinte: pessoal que é polícia, tá? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, não importa a patente, não importa a patente, não pode exercer a advocacia, tá? Baseado nesses 6 aqui, vamos responder a nossa questão aqui. Pedro não poderá exercer de modo conjunto. Foi preto agora. De modo conjunto as atividades de contador e advogado, pois de acordo com o Estatuto da Advocacia, a prestação de serviços contábeis é incompatível. Aí eu pergunto para vocês, é incompatível? Não é, a gente acabou de ver lá embaixo, não é incompatível. Então, letra A, totalmente errada. Vamos lá para a letra B de bola. Não há impedimento, aqui é impedimento. A FGV, ela judia com essas palavras aí mesmo, viu? Não há impedimento ético para o duplo exercício da atividade de contador e advogado, correto até aqui, perfeito. Podendo Pedro se valer da divulgação conjunta dos serviços oferecidos, desde que não seja por meio, totalmente errado, tá? Primeiro, você não pode divulgar seu serviço junto com atividades estranhas à advocacia. Então você não pode divulgar, eu sou contador e advogado. Aqui uma contadora e um advogado. Não pode. Você tem que fazer separado. E segundo, ele ainda botou aqui, ele botou aqui uma condição para que essa divulgação pudesse. Por meio de inscrição em muros, paredes, vírgulas, totalmente errado. A advocacia, ela não pode ser divulgada dessa maneira. Você não pode divulgar a sua advocacia, seus serviços de direito em muros, paredes, etc, etc. Não pode, tá? Letra C. Embora não haja incompatibilidade, correto, para o exercício conjunto das duas atividades, não será permitido a Pedro divulgar sua profissão de modo conjunto. Perfeitinho aqui. Lembra que eu falei não pode divulgar junto? Perfeitinho a letra C. Letra D dizendo pra gente o seguinte: Pedro poderá fazer uso de mala direta, de distribuição de panfletos, semelhantes publicidades, visando a captação de clientela para sua nova atividade. Errado, totalmente errado, tá? A advocacia, ela é muito chata em relação à publicidade. Vamos ver como é que nós estamos de tempo aqui. Já estamos em 22 minutos. Número 5. Formalizou-se no Tribunal Regional Eleitoral do Estado Alfa a vacância de um dos cargos de juiz eleitoral, reservado constitucionalmente à classe de advogados. De igual modo, no Tribunal Regional Federal de enésima região, sediado na capital do mesmo estado, Alfa, com jurisdição nos estados Alfa, Beta e Gama, foi também formalizada a vacância de um cargo de juiz federal do Tribunal Regional Federal, destinado à advocacia nos termos da Constituição Federal. Nesse hipotético cenário, que demandará de produção de 2 listas de membros da advocacia para o futuro preenchimento dos cargos, assinale a afirmativa que descreve corretamente a competência dos órgãos da OAB. Deixa eu ver o que eu anotei aqui em relação a isso. Isso aqui é o seguinte: abre-se vagas para que a advocacia coloque advogados no cargo de juiz. E a OAB que vai fazer essa lista aí. Resumindo assim, bem muito, porque essa aqui é uma situação muito, como é que eu diria? Muito complexa pra gente falar assim rápido no vídeo, sabe? Mas vamos lá. Resposta, letra A. A lista para o preenchimento do cargo do TRE do Estado Alfa fica sob incumbência do Conselho Seccional da OAB do respectivo Estado, competindo ao Conselho Federal da OAB elaborar a lista para o preenchimento do cargo. Perfeita, letra A. Perfeitíssima, tá? Então, o que ela quer dizer é o seguinte, olha só. Se é para um cargo regional, a OAB seccional escolhe. Se é para um cargo federal, o Conselho Nacional escolhe. É o que diz a letra A perfeitamente, tá? Vamos ver o erro das outras questões. A lista para o preenchimento do cargo no TRE, olha só, regional,
ou seja, a seccional regional vai escolher. Do estado alfa, fica sob a incumbência do conselho seccional da OAB do respectivo estado, competindo aos conselhos seccionais da OAB a elaboração conjunta. Está errado, porque aqui a gente vai falar sobre um conselho interestadual, e aí a gente já não é dessa maneira aqui, tá? Letra C. Uma vez que tanto a Justiça Eleitoral quanto a Justiça Federal pertencem ao Poder Judiciário da União, competirá ao Conselho Federal. Não. Nada a ver, tá? Não é por causa que compete à União ou porque está ali na União, não tem nada a ver. É sobre a jurisdição que a gente vai falar, tá? Letra D. Uma vez que tanto o TRE do Estado Alfa quanto a sede do TRF da 80ª região estão situados no Estado Alfa, competirá. Não. Lembra que eu falei lá que quando é jurisdição nacional, Conselho Nacional, jurisdição regional, Conselho Seccional, jurisdição interestadual, Conselho também nacional, tá? Questão 6, nós já estamos partindo aí para o final da nossa bateria de questões de hoje. Valmir, bacharel em Direito, aprovado no exame de ordem de advogados, ocupa o cargo público de agente de polícia civil, ó. A gente já falou lá da incompatibilidade lá em cima. Agente de polícia do Estado Alfa. Movido por sentimento altruísta, Valmir requer a sua inscrição na OAB, pois pretende, nos momentos de folga, a atividade policial, exercer a advocacia de forma gratuita, eventual e voluntária, em favor de instituições sociais sem fins econômicos, que não disponham de recursos para a contratação de profissional. À luz dessas informações, considerando a legislação vigente, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Valmir poderá exercer regularmente a advocacia, inclusive pro bono. Olha o que a FGV trouxe pra gente. Ela colocou uma advocacia pro bono para nos bagunçar do que eu falei aqui, ó, da incompatibilidade. É incompatível o que? Segurança pública e a polícia. Então, com a base aqui na questão 4, a gente já vai responder a questão 6. Questão A, errado. Ele não pode. Letra B. Valmir não poderá exercer a advocacia remunerada, pois ocupa cargo incompatível, mas poderá exercer... Olha só o que a banca fez. Trouxe um negócio de um pro bono para bagunçar a sua cabeça. Errado também. Ele não pode exercer a advocacia, não importa se é remunerada ou é pro bono ou é... Não importa, não pode exercer a advocacia. Letra C. Valmir não poderá exercer a advocacia mesmo pro bono, uma vez que o cargo público que ocupa atrai o regime da incompatibilidade. Perfeito, que é o que a gente comentou lá em cima. A condição de serviço público atrai o regime de impedimento, razão pela qual Valmir não poderá exercer a advocacia contra a fazenda pública em que remunera. Observando esse impedimento, não haverá óbice para exercício da advocacia. Ele não pode exercer nenhum tipo de advocacia. Isso que eu grifei aqui para vocês, isso que eu vou grifar agora aqui, contra a fazenda pública que remunera, é o que eu falei lá para você. O funcionário público ele pode advogar, mas ele não pode advogar contra a fazenda pública que o remunera. Um exemplo clássico para a gente aqui seria o professor. Ele é professor, ele pode advogar, mas ele não pode advogar contra a fazenda pública que o remunera, tá? Não, perdão, professor não. O professor tem uma situação bem mais complexa do que isso. O exemplo do professor não usa ele, vamos usar um exemplo lá mesmo da secretária, da recepcionista, de alguém que trabalha no órgão público, tá? Então, indo para a 7ª questão, já aí uma das últimas questões pra gente, penúltima questão, né? Maria Ângela, advogada trabalhista, foi intimada pelo juízo da Vara do Trabalho da sua cidade para comparecer a uma audiência una, designada para as 4h15 de determinado dia. Por estar amamentando sua filha Manuela, recém-nascida, Maria Ângela protocolou petição nos autos do respectivo processo, requerendo a preferência na ordem das audiências, mediante comprovação da sua condição. O juiz, contudo, indeferiu o pedido, com o argumento de que a causa é copatrocinada, ou seja, são 2 advogados, por uma segunda advogada, conforme procuração constante dos autos, a qual poderia participar do ato. Aqui, pessoal, eu vou pular bem para cá para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da questão 7.
tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os direitos das advogadas. E aí nós vamos ter uma diferença aqui, ó, da gestante, da lactante, adotante ou que der à luz. O que a gestante tem de direito, pessoal? Ela tem o direito, eu até anotei aqui pra gente conversar, ela tem o direito de entrar em fórum, repartição pública e entre outros, sem detector de metais. Então, se ela vai entrar no fórum, tem um detector de metais. Ela tem o direito de passar sem passar pelo detector de metais. E ela ainda vai ter o direito a uma vaga exclusiva, tá? Exclusiva ou direcionada ali para advogado. A lactante, a adotante ou que der à luz, elas vão ter o direito de creche, né, no local que tiver. Por exemplo, chegou no fórum, tem creche, ela tem direito a creche ou aos locais que forem necessários para os cuidados ali do bebê, tá? Ou do bebê ou da criança. Além da creche, ela vai ter a preferência em sustentação oral, em despachos, entre outras áreas aí, mas ela vai ter essa preferência aí também, mediante a comprovação, tá? Mediante comprovação do seu estado, do estado que ela tiver. E aí, por fim, nós vamos ter um outro aqui a respeito do que der à luz, da advogada que der à luz, que ela vai ter o direito à suspensão do prazo por 30 dias, desde que ela seja a única patrona, ou seja a única advogada do processo, e ela comunique o juiz a respeito disso. Ela vai ter esse direito. Então, baseado no que a gente conversou aqui sobre os direitos da advogada, vamos voltar lá para cima. Vamos lá, opção A. O processo disciplinar... Opção A. Diante da constatação... Meu Deus do céu, minha leitura hoje está horrível, né? Diante da constatação de que há duas advogadas constituídas pela parte e a míngua da previsão legal, a condição da lactante da Maria Ângela não é suficiente para deferimento do pedido. Qual que é o direito dela lá? Vamos lá, ó. Lactante. Lactante que der à luz. Creche e preferência. Tá falando, eu falei para vocês alguma coisa sobre ter outra pessoa, tal, sobre a lactante? Não falei. Então, ó, tem nada a ver sim. Questão lá errada. Conquanto que inexista previsão legal para o pedido formulado por Maria Ângela, o juiz deveria ter deferido o pleito com base na praxis judiciária. Nossa, nada a ver isso aqui, porque existe lá no Código de Ética. É direito da advogada. Letra C. Apenas se Maria Ângela comprovasse ser a única patrona da causa, haveria previsão legal para que o pedido de preferência fosse atendido. Vamos voltar lá de novo? Lactante, creche e preferência, mediante o quê? Comprovação. Não está falando nada de ser única. Então, errado também. Letra D. Maria Ângela tem o direito de preferência assegurado em lei, independentemente de haver outra advogada constituída. Perfeito. O que eu preciso? Que ela tem que ser a única para poder ela ter direito? A suspensão de prazo. Aí ela precisa ser a única para poder suspender prazos até 30 dias, tá? Vou apagar aqui para a gente ir para a questão 8, finalizando aí o nosso encontro de hoje, tá? Vamos lá, questão 8. Antônio Oliveira, advogado, cometeu uma infração disciplinar no exercício das suas funções, submetendo-se ao processo disciplinar perante o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente. Antônio contratou o advogado Pedro para defendê-lo no âmbito do processo disciplinar, no que diz respeito à instrução e tramitação do processo disciplinar instaurado em face de Antônio, assinale a alternativa correta que deverá ser observada por Pedro no exercício da defesa técnica. Beleza? Então vamos lá para a questão. Vamos estudar um pouquinho sobre
ética aqui, isso aqui, sobre ética não, sobre disciplina, tá? Isso aqui é sobre sanção. Eu queria falar um negócio aqui para vocês. Sanção pro advogado são 4 perante o conselho de ética, tá? Dentro da nossa matéria. Se ele faz alguma coisa que é crime, ele responde, por isso que eu vou falar agora, e por mais muito na esfera penal, administrativa, ou sei lá, tá? São elas: multa, suspensão, advertência ou exclusão. E essa aqui é a pior, né? Então seriam esses tipos de sanção que um advogado pode sofrer. Mas vamos ver se é sobre isso que a questão está pedindo pra gente. Deixa eu só melhorar aqui rapidinho. Vamos ver se é sobre isso que a questão está pedindo pra gente. Vamos lá. A letra A está dizendo o seguinte, olha só. O processo disciplinar, deixa eu colocar assim, fica melhor pra gente. O processo disciplinar poderá ser instruído por subseção ou por relatores do próprio conselho seccional. Aqui a resposta já está perfeitinha pra gente, resposta A, tá? O processo disciplinar pode ser instruído por subseção ou por relatores do próprio conselho seccional, tá? Perfeitinho. Vamos ver o problema das outras questões aí, das outras opções, letra B, C e D. Antônio não poderá ser suspenso previamente, sem motiva prévia, mesmo que não atenda. Cara, olha como que a FGV é complicada. Quando você vem até aqui, tá certo. Antônio não poderá ser suspenso preventivamente sem motiva prévia. Correto. Aí tem um depende, né? Então assim, aí o B continua. Mesmo que não atenda às notificações de comparecimento. Se um advogado ele é notificado, olha, tem um processo contra você, olha, apresente sua defesa, olha, vamos te ouvir, e ele não se apresenta, ele vai sofrer as penalidades, multa, suspensão, advertência, exclusão, ele vai sofrer a penalidade cabível, mesmo que ele não seja ouvido. Por quê? Porque ele foi notificado e não se apresentou. A inércia dele, ou seja, a não manifestação dele, não vai impedir o processo disciplinar de correr, tá? Então, letra C também errada, letra B, na verdade, também errada. Vamos para a letra C. O processo disciplinar não poderá ser instaurado de ofício, sob pena de violação do princípio acusatório. Totalmente errado isso aqui, porque o artigo 51 do Código de Ética da OAB, ele traz exatamente o contrário. Ele vai falar assim, vai ser instaurado de ofício ou por provocação de terceiro, artigo 51 lá do Código de Ética da OAB. Então, a letra C, ela traz exatamente o que está contrário à lei seca, né? Então, a letra C também está errada. E letra D, oferecida a defesa prévia, o relator do processo disciplinar poderá decidir pelo arquivamento liminar da representação. Olha o problema aqui, liminar. O que é liminar, pessoal? Liminar, você pode ir para o seu cérebro trazer isso de uma forma mais simples, você pode vincular ele a preliminar. O que é um preliminar? Para quem já estudou aí prática jurídica ou faz estágio, já vai saber. Preliminar é aquilo que se discute antes do processo. Então, o processo está cheio de vício, olha, preliminarmente o processo nem deveria estar correndo. Então, como que você vai arquivar algo preliminarmente, ou seja, de forma liminar, sendo que já começou o processo, já teve a acusação, já teve a defesa? Então, o problema da letra D é exatamente isso. Um arquivamento, depois da defesa, ser chamado de liminar. Não é liminar, tá? Porque já começou o processo. Então, a resposta número 8, letra A. Com isso, a gente finaliza aqui nosso encontro, né? Esse momento aqui que a gente teve. E nos encontramos, acredito que ainda essa semana, mais vezes, mais respondendo questões. Vou tentar fazer vídeos menores. Esse vídeo aqui extrapolou a minha ideia, que era ser 20 minutos. Mas com isso, a gente deu uma estudada boa de ética, falando de muita coisa, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Volto a repetir para vocês, o nosso canal aqui no YouTube tem o primeiro vídeo, vai ter esse segundo vídeo. Nosso perfil no Instagram é onde eu estou diariamente falando com vocês, vou estar diariamente falando com vocês sobre a prova. E no grupo, eu vou deixar de novo o link aqui do grupo para vocês, é onde eu vou estar mandando conteúdo, acompanhando vocês. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode conversar comigo e a gente
vai fazer de tudo para sanar essas dúvidas aí e creio que daqui a 51 dias a aprovação da OAB vai sair, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.